Deixa eu aproveitar que teve essa sugestão sobre Goiás para eu falar com um goiano, então. Olha só, o Giovanni Adodi, que é o nosso convidado, ele é historiador, poeta, criador de conteúdo, colaborador e professor na Pretitudes. Giovanni, meu querido, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira, ao Noite Brasil, nosso programa aqui do Farol Brasil. Muito obrigada por atender aqui o meu convite e estar conosco nessa noite. Boa noite, você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Talvez tenha um pouquinho de eco, peço desculpa porque eu estou aqui no meu quarto, mas boa noite para quem está assistindo, boa noite, Thalita. Muito obrigado pelo convite. Recebi hoje de manhã e fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Feliz por estar aqui, honrado por estar aqui. Espero que minha presença contribua com o debate de alguma forma, que seja proveitoso, mas obrigado. A gente que te agradece. Você sabe, o Giovanni, que eu adiantei um pouco um dos temas que a gente vai conversar e eu vou começar por ele, porque eu te acompanho nas redes, né? Daqui a pouco eu vou divulgar as redes do Giovanni aqui, viu, gente? Acompanhe, porque é assim, ele traz reflexões muito importantes para a gente pensar sobre alguns temas, e esse tema, que é a questão de raça e de mestiçagem, desse debate que está colocado, e digamos de polêmica também. E aí, quando eu comecei essa discussão aqui, estava com o Leandro, inclusive, agora há pouco, e aí as pessoas começaram a vir aqui e a se manifestarem, enfim. Porque o Leandro me perguntou, né, o que exatamente a gente ia conversar e qual que era a minha avaliação a respeito. Então, eu queria começar então com esse tema, porque eu tenho visto que você tem se posicionado e feito reflexões e críticas a respeito desse movimento, me parece que é isso, né? Que é um movimento que me parece também que começa ali nas redes sociais e que tem produções até na academia sendo feitas, em que aí você me corrige se é mais ou menos isso, tá? Em que se pretende definir a categoria pardo como uma categoria dissociada, destituída da categoria negro, que é o que está hoje na legislação, né, que está hoje no segundo IBGE, e, portanto, separar o preto do pardo, e o pardo ser uma categoria única, e o preto, e aí não ter mais a categoria negro. Então, explica o que é isso e qual que é a sua avaliação sobre esse ponto, porque aí eu fiz uma reflexão aqui, até me tomando como referência, eu até posso falar aqui sobre isso, né? O porquê que eu não me considero parda, porquê que eu falo que sou branca, né? A gente conversava há 2 semanas com a Gabriela, que estava aqui com a gente também, que é uma pessoa que também se debruça sobre esses estudos, e eu também falei sobre isso. E eu peço sempre desculpas de ficar me tomando a mim como referência, mas é porque, enfim, né, acaba sendo, para mim, acaba sendo até um pouco didático para tentar explicar um pouco, né, esse entendimento. Mas eu queria primeiramente te ouvir, né, o que seria a sua avaliação sobre esses movimentos e como é que você pensa nesse sentido, né, dessa destituição, de você dissociar, separar, né, o pardo do preto e, portanto, o negro ir para enfim, ser reformulado de alguma forma. Qual que é a sua avaliação sobre esse movimento e sobre essa questão? Bom, muita coisa para ser dita aqui. Vamos lá, eu vou tentar ser o mais didático possível. Primeiro que eu acho que todo esse movimento, vou chamar assim, tem sido feito sobre essas discussões de orgulho pardo ou de parditude, que é um conceito que tem se tentado criar, é muito digital, é muito online, é muito movimento de internet, de redes sociais, e nesse caminho, nesse propósito mesmo de tentar dissociar pardos do conceito de negritude, né, da ideia de negritude, de ser uma pessoa negra. E vejo nisso, primeiramente, assim, ao meu primeiro olhar, um movimento meio rancoroso com o que o movimento negro criou ao longo da história, até os, né, nossos tempos atuais, um movimento meio vingativo e um movimento que eu, sem problema nenhum, chamo de racista, assim, porque se trata de uma perspectiva que tenta separar pardos de negros, e qual fazer isso vai abarcar uma quantidade de pessoas muito diferentes, pessoas que têm experiências de vidas muito diferentes e que são racializadas de formas muito diferentes, assim. E aí, quando você deixa o pardo, né, dissociado de negritude, dissociado da ideia de ser negro,
E aí já já eu falo da questão indígena, mas vou focar aqui primeiro na questão das pessoas que são negras. Pardo sozinho, deslocado de qualquer outra identidade, não dá conta de muita coisa, não dá conta de explicar, não é uma identidade racial, né, vamos dizer assim. E aí, quando se propõe essa separação, você vai ver, por exemplo, atualmente, eu percebo isso nas redes sociais principalmente, uma quantidade de pessoas brancas que vão se declarar pardas e aí vão se afastar da sua branquitude para tentar se colocar num lugar racializado ou para se tirar da sua própria responsabilidade de pessoa branca, na sua posição, né, social em relação às pessoas negras, em como essa pessoa branca vivencia o racismo. Então, eu percebo que tem certos pontos, assim, vingativos de como essas pessoas enxergam de forma equivocada o que o movimento negro criou quando juntou pretos e pardos como entendimento de que a população negra, né, que são essas pessoas que têm um fenótipo que é socialmente considerado negro, que vão ter a pele mais escura, ou ali o cabelo, a boca e o nariz considerados como traços negroides. Então eu percebo esse movimento confuso, mas ao mesmo tempo racista, que vai tentar dissociar pardos de pretos, não no entendimento para tentar compreender como pessoas negras de pele mais clara têm suas especificidades dentro dessa sociedade, mas seria mais um movimento, e eu consigo enxergar isso, e não sozinho, como um movimento negacionista, assim. Tem um rapaz que é pesquisador que se chama Mauro, ele tem um perfil que se chama Afroestima, inclusive recomendo que vocês conheçam. E ele disse uma coisa que eu concordo muito, assim. Esse movimento digital, esse movimento que principalmente se faz presente nas redes sociais, que se chama de partitude, ou de orgulho pardo, ou de identidade mestiça, parece muito, na verdade, um negacionismo racial, assim, beira um certo olavismo de Carvalho das questões raciais, do meu ponto de vista, porque nega as construções políticas que o movimento negro criou ao longo dos anos, nega a identidade política negra e tem também negado as identidades negras de pessoas negras de pele mais clara, mas que são visivelmente negras e que sofrem racismo por isso, assim. E é interessante observar que são movimentos que tentam se vestir de um certo progressismo, mas que sempre na beiradinha vão se desfazer da sua máscara e mostrar uma perspectiva mais liberal, mais de direita e até mesmo conservadora, assim. Dialogar com setores muito conservadores da sociedade. Então eu consigo, assim, a primeiro momento, enxergar isso, assim, um certo rancor com o movimento negro, com as propostas que o movimento negro foi criando ao longo do tempo, um certo movimento de vingança mesmo, e que se aproveita de certas confusões que existem nas cabeças das pessoas em relação às questões raciais. O tema racial é muito sensível no Brasil, né? A questão da identidade racial é muito sensível. Falar quem é negro, falar quem é branco, é, quem sofre racismo e quem não sofre. E aí, principalmente quando você fala de pessoas negras que têm uma identidade mais dúbia, vamos dizer assim, que tem uma pele mais clara, mas que é visivelmente ali racializada, que sofre racismo por isso, e que muitas vezes foi distanciada da sua negritude por esse discurso de mestiçagem, por esse discurso de que não existe negro no Brasil, ou você não é tão negro assim, ou somos mestiços, afasta essa pessoa da sua negritude e aí ela vai se encontrar num momento ali de confusão em relação à sua identidade e acaba também caindo nesses discursos que são muito despolitizantes, assim, em relação a dissociar pardos de pretos, assim. Mas vou começar falando isso e vou deixar você me seguir, me guiar na Tá entrevista. bom. Tá certo. Olha só, eu vou fazer então um comentário aqui, como eu falei com a Gabriela também, e sobre um pouco da minha experiência sobre essa questão, porque não é realmente uma questão simples. Inclusive, eu realmente acho, Giovanni, que a autoavaliação, né? Eu esqueci o termo agora, gente, mas é porque agora Declaração. você. Como é que é? Autodeclaração? A autodeclaração, isso. A autodeclaração, ela não é necessariamente simples, né? Quando você não é, por exemplo, sei lá, a Thaís Araújo ou a Gisele Bündchen. Vou tentar aqui trazer dois exemplos assim, né? Uma mulher preta, mais retinta, ou uma loira, enfim, né? Como a Gisele Bündchen. Então, entre, né, vou melhorar, a cantora Isa, né, que é uma mulher preta retinta, e a Xuxa, há um uma ponte gigantesca de fenótipos, né? É,
E aí, Giovanni, o que acontece? Eu vou falar um pouco aqui da minha história, e até porque eu quero colocar alguns comentários aqui para poder te ouvir. Eu acompanhei, inclusive, nas redes esses movimentos todos, eu passei a me debruçar sobre eles quando começaram a me fazer essa pergunta. Ah, Thalita, o que você é? Você se considera o quê? Você é parda? Você é branca? Você é uma mulher negra de pele branca? Porque também tem isso, a gente sabe que isso é uma categoria que vem lá dos Estados Unidos, né? Tem todo um debate sobre colorismo, enfim. E a partir desses questionamentos todos, porque eu, desde quando, ou melhor dizendo, até quando, Giovanni, me foi questionado pela primeira vez isso, para mim era uma questão muito óbvia. Eu sou branca. Eu nunca me li de outra maneira. Eu sempre me coloquei como pessoa branca. Mas eu também sei que, como raça é uma categoria, primeiro que não existe, mas ela é portanto, uma categoria sócio-histórica, né? Ela foi construída a partir, inclusive, dos racismos todos. Mas desde sempre a gente sabe que ela se dá na relação com a sociedade, né? Não é apenas uma relação com o espelho, né? Ainda que a relação com o espelho ela se dá a partir da relação com a sociedade. Pelo menos é o entendimento que eu tenho. Aí eu queria te ouvir sobre isso. Mas aí, só avançando um pouco aqui no meu comentário, o que acontece? Eu, a vida toda, sempre, a vida toda não, mas desde os 14 anos, portanto, eu alisei o meu cabelo por mais de 20 anos da minha vida. E fui loira por mais de 13 anos. Então, o meu cabelo é um marcador aqui. Então, as pessoas olham e falam assim: ah, o que você é e tal. Porque até então, nunca, para mim, isso nunca foi uma questão. E quando as pessoas passaram a me questionar, eu parei e falei assim: mas peraí, então acho que ser branca não é uma questão tão óbvia assim. E parei para olhar para isso. E aí, a partir desses movimentos todos, aí eu fui observando depoimentos e avaliações, e as pessoas que começaram a se autodeclararem como pardas, eu comecei a fazer uma pergunta, mas espera um pouquinho. Acho que tem uma relação que é muito subjetiva, voltando aqui, entre Isa e Xuxa, há uma relação muito subjetiva num país como o Brasil. Claro que há. Mas pelo menos a minha avaliação, e por isso que eu cravo aqui, eu falo sempre quando as pessoas me perguntam, eu sou branca. Para o Estado eu informo que sou branca, embora há muita subjetividade nesse caminho todo, de quem eu sou e etc., é porque eu não sofro racismo, eu nunca sofri racismo. Eu posso ter sofrido coisas em relação ao meu cabelo, por exemplo, que de fato aconteceu. Então há um processo bastante subjetivo nessa história toda. Então há um ponto, Giovanni, aí eu queria muito te ouvir, em que o processo de socialização de pessoas que têm um pouco do meu fenótipo, ele é um pouco dúbio mesmo. Acontece, né? Eu venho de uma geração em que o bonito era ter um cabelo liso e loiro, né? Todo mundo queria ser igual a Paquita, a Xuxa, a Britney Spears, etc. Isso é bastante complexo para uma criança, para uma adolescente, etc. Então, houve momentos na minha vida e tal, né, de discriminação, de piada e tal. Mas ali mesmo, avaliando inclusive um país como o Brasil, com tudo aquilo que a gente sabe da realidade de pessoas negras e pessoas racializadas, eu hoje cravar e olhar para o Estado e falar assim, ah, sou parda e, portanto, me beneficiar dessa categoria e não ter uma avaliação ética de, olha, eu não sofro racismo, eu não tenho isso. Eu acho, Thalita, que é bastante pessoal, tá? Não é estudo, nada, é pessoal. Eu acho antiético. Eu realmente acho antiético, pensando num país como o Brasil. E aí, para fechar aqui meu comentário, para poder te ouvir, Giovanni, porque eu fiz esse comentário anteriormente, de maneira até um pouco mais resumida, e com a Gabriela eu também falei sobre isso. A gente recebe alguns comentários, e são comentários importantes para a gente avaliar, mesmo porque é um debate colocado. O Tarcísio, por exemplo, ele diz: você tem a obrigação de afirmar que é parda exatamente porque a informação é correta e vai entrar nas estatísticas. Não tem só a ver com as cotas, porque você pode se declarar parda e abrir mão da cota. Isso é um ponto. Um ponto, está colocado. Aí também aqui tem um outro comentário, Paulo Marques, que diz: colorismo é um debate complexo e cheio de armadilhas.
Aí aqui também o Tobias Macedo trouxe uma outra informação. O Mauro, que é o jornalista que faz aqui o programa da manhã, diz: sempre entrevista o Evaldo Eustáquio, do IBGE. E ele ressalta sempre que as populações amazônidas sentem-se massacradas quando são colocadas no grupo dos negros. Aqui também o Paulo Marques diz: hoje na linguagem opera muito a noção de preto no lugar de negro e parece uma influência do movimento estadunidense de Black Power. A Dodge poderia fazer um pouco, poderia acho que falar um pouco sobre isso, a diferença política. Então, enfim, só estou colocando aqui alguns comentários para poder te ouvir. Porque, como você bem trouxe, né, acho que talvez há um processo de um ressentimento pelo processo de socialização, de experiências pessoais que de repente essas pessoas passaram, mas eu fico realmente me perguntando, Giovanni, qual é o limite disso? Porque me parece que parece um hype, sabe? Todo mundo quer ser pardo, parece uma coisa assim, tem uma festa acontecendo, todo mundo quer participar dela. Eu tenho um pouco dessa sensação, porque quando eu vou olhar para as pessoas que se autodefinem como pardos, eu falo, gente. E aí vai minha pergunta também para te ouvir, tá? Porque eu falei muito, inclusive. Tem uma coisa que me parece também que entra na performance, tem pessoas que performam também a raça, né? Que dá aquela forçada de barra, tem esse ponto que acontece, e eu acho que falta um letramento, talvez, uma avaliação, uma autoavaliação, assim, como é que você olha para esse lugar também? A partir de tudo isso que eu falei, desses comentários todos. Vamos lá. Em relação ao primeiro, tem uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi quando eu estou em alguns espaços de movimento negro, que é assim: ser negro não é somente sobre sofrer racismo, né? Mas uma pessoa negra no Brasil, ela com certeza vai sofrer racismo. E eu acho que é daí que eu quero partir da minha avaliação em relação a isso. É fato que no Brasil tem até um trabalho da Lia Weiner que se chama Entre o Encardido, enfim, que vai tratar como a população branca brasileira não é uniforme e não é o típico branco europeu, ou branco Xuxa, ou branco Angélica que nós temos por aqui, assim. Mas aí eu fico pensando nos processos de socialização das pessoas, de como a gente vai vivenciando no dia a dia, nas relações cotidianas, e eu sinto que é dúbio, mas ao mesmo tempo não é tão difícil identificar e se perceber enquanto uma pessoa negra e enquanto uma pessoa racializada, assim. Porque uma coisa é quando uma pessoa branca como você, por exemplo, vai ter situações, né, você se autodeclara branca, eu estou me referindo a você dessa forma por conta disso, e aí você vai dizer, por exemplo, que tem momentos específicos que, por conta do cabelo, você vai vivenciar situações que as pessoas vão olhar e vão falar, talvez preferia liso, talvez não goste desse formato de cabelo, e enfim. E há muitos relatos desse tipo, de uma pessoa branca que passou por uma situação específica ou confundiu ali uma situação que não necessariamente era racial, mas era relacionada à classe dela, por ser uma pessoa pobre. E eu sinto que existe muito esse sentimento de confundir, sou pobre, então sou negro, como se essas coisas fossem necessariamente sinônimos, assim. Mas o que eu estou querendo dizer? Pessoas negras, geralmente, mesmo as mais claras, e aí eu falo isso não só por mim, mas por qualquer pessoa negra que convive comigo, pelos relatos que eu recebo de pessoas negras, todas elas, desde a infância, elas têm uma noção de que não são brancas, elas têm uma noção de que são alvos de chacota, alvos de um tipo de piada, de um tipo de discriminação que tem a ver com o que elas carregam no corpo, assim. E não é uma situação que acontece às vezes, eu estou usando uma linguagem simples para ficar claro, assim, o que acontece de vez em quando, o que acontece uma vez ou outra, ou em 2003, um policial me parou na rua porque eu estava de moto e pá. Mas são situações constantes, assim, é um processo de racialização que acontece de forma constante. Ou seja, eu, enquanto pessoa negra, não sou definido pelo racismo, nesse sentido de eu não sou resumido pelo racismo que eu sofro, mas toda pessoa negra é vítima dessa situação. Então, eu acredito que muitas vezes as pessoas brancas que se identificam como pardas ou que se declaram como pardas, elas, além da questão antiética, mas vem desse lugar de confusão, de achar que por uma situação ou outra, por um traço, um cabelo cacheado ou uma boca ali que é considerada maior, faz dela negra. Quando, na verdade, a gente está falando de um processo muito mais amplo que envolve
Por exemplo, quando você, enquanto pessoa negra, tem ali os seus traços, a sua pele mais marrom ou mais preta, desde a infância vai passar por situações que vão envolver violência escolar, que vão envolver mais tarde, por exemplo, em menos chances de conseguir vagas de emprego, porque o seu fenótipo não é agradável para aquele lugar. É um tipo de racialização que vai te atingindo constantemente, assim, que vai te atingindo o seu corpo de forma constante. E eu sinto também, já que teve um comentário sobre colorismo, e a Gabriela comentou sobre esse tema na entrevista que ela deu, eu acredito que a forma como o colorismo foi discutido no Brasil, principalmente porque foi um debate muito de redes sociais e por ser um conceito que veio dos Estados Unidos, acabou criando mais confusão do que soluções para os problemas raciais no Brasil, porque não foi contextualizado, sabe, para a nossa realidade. Peço perdão pelo barulho aqui da rua, mas enfim. Porque quando trazido para o Brasil, o conceito de colorismo não levou em conta uma realidade que a própria Gabriela já disse na entrevista dela, que é o fato de que nos Estados Unidos existem sim índices econômicos que diferenciam pessoas negras de pele mais clara para as pessoas negras de pele mais escura. Já aqui no Brasil, apesar de haver sim nas relações cotidianas situações específicas que são destinadas para as pessoas de pele retinta, para as pessoas que têm a pele escura, nos índices gerais, nos índices econômicos e nos índices sociais, pessoas negras mais claras ou escuras vão ter situações de vida parecidas, né? Em relação ao acesso à saúde, a emprego, a bons salários e a saúde, e enfim. E eu vou tentar conectar isso no final, mas prestem atenção aqui em mim. E eu acho que essa confusão em relação à confusão que foi feita na discussão de colorismo, dentro da comunidade negra, já falo em relação aos brancos, mas dentro da comunidade negra gerou um certo ressentimento, assim. Um ressentimento entre pessoas negras mais claras e entre pessoas negras mais escuras. O que era para ser um debate sobre como o Brasil produzir políticas de branquear a população, e quando se fala de políticas de branquecimento, é porque existe um tipo de pele que não é desejada. E esse tipo de pele é a pele escura. Isso foi um projeto político do Brasil. Então, se existe um tipo de pele que não é desejada, evidentemente vai haver um tratamento específico para quem tem a pele mais escura, assim. E no debate de colorismo, quando descontextualizado aqui na nossa realidade, vai gerar esses ressentimentos porque ficou, de um lado, pessoas retintas dizendo: olha, temos vivências que são específicas para a gente, temos violências que nos atingem de formas mais explícitas. E aí vou usar um exemplo que eu usei em um vídeo que eu fiz, que é muito comum que pessoas que relatam que tomaram água sanitária na infância para clarear sua pele, são relatos que vêm de pessoas de pele mais escura, porque são elas que vivenciaram essas violências mais explícitas na infância, na adolescência e por aí vai. E aí, de um lado, as pessoas retintas abordando essa vivência, e de outro, pessoas negras de pele clara trazendo certos alertas, que olha, minha identidade negra foi negada durante muito tempo, enquanto eu estive sofrendo racismo durante esse tempo todo, muitas vezes sem saber dar nome para essa situação. O que era para ser um debate de compreensão de como o racismo tem várias frentes, inclusive para atingir pessoas negras mais escuras ou mais claras, virou um debate de ressentimentos pessoais, assim. Então, eu sinto que isso abriu brecha, inclusive, para o surgimento de ideias como partitude, nesse lugar de ressentimento, nesse lugar de certa mágoa, inclusive, de um certo rancor com relação a essa discussão. E aí, para ficar mais confuso, colorismo ficou parecendo que qualquer pessoa podia ser negra. Pessoas tanto de pele retinta, quanto de pele clara, ou de pele muitíssimo clara, deixando de levar em conta o fenótipo, que envolve aqueles traços socialmente considerados negroides, e a vivência social. Porque a autodeclaração é importante, sim, para compreender as consciências das pessoas sobre si mesma, né? Como ela se compreende, como ela se entende e como ela se vê enquanto indivíduo, assim, né? Racializado, enfim. Porém, pensar Brasil e pensar esse país nesse sentido de que eu sou negro, eu não sou resumido a esse racismo que eu sofro, mas a socialização me faz sofrer racismo constantemente. Aí eu acredito que vale para as pessoas brancas fazer uma reflexão muito sincera, não só apenas do ponto de vista das relações cotidianas, como, por exemplo, o meu cabelo ontem foi alvo de uma piada por conta do formato mais ondulado dele, mas uma reflexão mais complexa, assim, mais profunda sobre como eu vivencio essa sociedade. Que Sim. tipo de situações eu já estou terminando, tá? Que tipo de Não, pode situações ficar à vontade, tá tudo certo. O que espaço é tipo todo de, seu.
Que tipo de relações, por exemplo, quando eu estou falando de relações amorosas, como o meu corpo é tratado, como os meus sentimentos são levados em conta, como eu sou, por exemplo, tratado dentro de espaços em que a situação econômica é um pouco mais elevada, por exemplo, porque geralmente brancos, mesmo pobres, eles não vão ser necessariamente tratados da mesma maneira que pessoas negras em espaços em que quem está ali tem mais dinheiro, tem mais poder econômico, e enfim. Mas é levar em conta essa situação estrutural, assim, ok, uma pessoa branca pobre que tem dificuldades financeiras, que tem dificuldades de acesso a serviços públicos, mas se comparar com quem, por exemplo, tem aquela aparência diferente dela, mesmo com a pele mais clara, mas que tem ali um nariz maior, uma boca maior, um cabelo mais cacheado e mais crespo. É no processo de socialização mesmo. E aí isso envolve, por exemplo, a relação com a segurança pública, como essa pessoa é atingida ou não pelas forças policiais no dia a dia, se ela é um alvo constante ou não dessas forças policiais, se ela é alvo ou não de uma zombaria constante em relação à sua aparência, em relação ao tamanho dos seus órgãos genitais, por exemplo, a curiosidade que as pessoas têm em relação ao seu corpo nu. Sabe, finalizando, é basicamente isso. Acredito que o colorismo trouxe muitas confusões em relação à discussão de identidade racial, porque, primeiramente, ele não é uma discussão sobre identidade, mas ele é sobre como um tom de pele específico vai sofrer uma violência específica, que é o tom de pele escura, e trazendo para o Brasil, descontextualizado, gerou essas conclusões, que acabou permitindo também que se criasse certos ressentimentos em relação às pessoas de pele retinta, há discursos muito absurdos, como os pretos são racistas com os pardos, que eu particularmente acho um discurso muito absurdo, porque não faz sentido, assim. E finalizando, trazendo esse lugar de pessoas brancas que se aproveitaram dessa confusão para dizer, olha, eu tenho pele clara, mas eu sou negro, porque existem negros de pele clara. Sim, eles existem, mas são pessoas racializadas constantemente. O fato de você ter um único fenótipo e ser alvo de uma piada uma vez ou outra por conta disso, não te faz uma pessoa negra pensando no Brasil, assim. Mas espero ter sido claro na resposta. Eu vou beber uma aguinha Não, agora. totalmente. Inclusive, só para dizer o seguinte aqui, né, que eu falei aqui longamente, né, da minha experiência e tal, e eu vi que vocês aqui, gente, manifestaram, e vocês têm razão, tá? De fato, não é apenas o racismo que define, né, a pessoa ser negra e tal. O Giovanni, inclusive, trouxe isso. Mas pelo menos uma elaboração que eu consigo fazer nas minhas limitações, tá? Mas eu entendo perfeitamente aqui que há outros aspectos, digamos, né, Giovanni, que faz com que a pessoa. Só que aí eu acho que a confusão é tão grande que, por exemplo, a própria Gabriela trouxe na outra conversa que tem gente que, por exemplo, argumenta que ela se acha parda, enfim, ela é parda porque ela é identificada com a cultura negra, né? Portanto, ela prestigia, sei lá, gosta de samba, não sei, gosta de carnaval. Não estou aqui especulando, tá? Mas vocês têm razão, viu, gente? Só respondendo vocês aqui que, de fato, não é um único definidor. Só, pelo menos na minha avaliação pessoal, é como eu olho na relação com a sociedade. É nesse sentido mesmo. E aí tem um outro argumento, Giovanni, que eu vejo que esse movimento ele fala muito, que é a questão do ser mestiço, né? Que se, portanto, você está num não lugar, ou seja, você fica ali na dúvida, ou as pessoas questionam, né, o que você é, portanto, você é mestiço, portanto, você é pardo. Mas aí minha pergunta é, quem não é mestiço? Ou melhor, o que é mestiçagem? Aí vai a minha pergunta, porque o Brasil é um país miscigenado. Tá bom, mas a Xuxa também pode ser miscigenada, gente. Ela pode ter um ancestral indígena ou negro, não sei. Então, essa ideia de mestiçagem como algo que traz uma particularidade para essas pessoas, como se existisse. Porque quando você fala que aquela pessoa é mestiça, você está partindo do princípio que tem uma outra pessoa que não é mestiça, que ela é o quê? Ela é pura? Então, eu Exato. queria te ouvir um pouco nesse sentido, sabe, Giovanni? Eu sinto que esse discurso, né, somos todos mestiços, ele é muito despolitizante, assim. Porque se a gente for pensar, por exemplo, o Neguinho da Beija-Flor
segundo alguns exames já feitos com o próprio neguinho da Beija-Flor, que é um homem de pele escura, tem certas origens europeias, assim, é um homem mestiço. E Maísa, a apresentadora infantil do SBT, que eu já falei dela milhares de vezes, também é uma mulher mestiça. Eu sou mestiço, você é mestiço. E como que isso vai ser propositivo para pensar, por exemplo, políticas públicas, assim? E aí, pensando esses movimentos todos que estão debatendo orgulho mestiço, identidade parda, eu acho interessante que eles não são, aí eu vou repetir a palavra, não são propositivos. Eles são, ele tem um discurso que se encerra em si. Somos todos mestiços, pardos não são negros, e acaba nisso. Aí eu fico pensando quais são as propostas disso. Tipo, como vamos resolver os problemas das desigualdades sociais se a gente agora vai ter como identidade sermos mestiços? Porque isso abarca pessoas como o Neguinho da Beija-Flor, pessoas como eu e pessoas como Maísa. E a gente tem situações de vida muito diferentes, socializações, e somos racializados de formas muito diferentes. E ter isso como uma identidade política, né, sou mestiço, é muito limitante, assim, e é reacionário, na verdade, porque o Brasil inteiro é mestiço. E então eu consigo enxergar esse movimento como um movimento que ele é puramente, e aí, nesse sentido, eu consigo enxergar que é um movimento puramente identitário, é muito liberal, conservador também no seu discurso, e que não consegue ter nenhum tipo de proposição, porque é um movimento, pensando aí o orgulho pardo, parditude, no que tem sido debatido atualmente, é muito sobre esses ressentimentos, é muito sobre essa limitação que não consegue passar para além disso. Porque no final das contas não consegue. E eu estou lendo, na verdade, um livro que se chama, da Nilma Lino, que se chama Movimento Negro Educador. E ela vai falar sobre como o movimento negro consegue ser um movimento social que educa. Desculpa, passou um carro com som aqui. Mas ela Tá vai tudo propor, certo, a gente sabe. Não tem problema não. ela vai estar abordando como o movimento negro consegue ser um movimento social que educa a sociedade brasileira, assim. E aí ela vai falar em certo ponto como o movimento negro consegue politizar e potencializar a palavra negro. Porque esse primeiro ano, nos anos 70, se tenta usar a palavra afrodescendente, mas o próprio movimento negro consegue perceber que pessoas brancas vão tentar se declarar afrodescendentes para se afastar da sua brancura, da sua branquitude, enfim. E aí ela, nesse trabalho, que eu não terminei de ler, gente, eu estou lendo, eu consigo perceber e fazer uma certa associação com o que tem sido feito em relação a essas palavras como mulato e mestiço, uma tentativa de bancar uma identidade mestiça ou uma identidade mulato. Eu até fiz um vídeo sobre isso, assim. É muito difícil politizar e potencializar uma palavra como mulato ou somos todos mestiços, porque no final das contas, como eu já disse aqui há um tempinho atrás, é uma palavra que é um guarda-chuva para muita gente que vive de forma muito diferente. Para uma pessoa branca como a Xuxa, que pode ter sim um ancestral indígena e negro, e para uma pessoa como o Negro da Beija-Flor ou Lázaro Ramos, que também é um homem que tem suas origens mestiças, e que no frigir dos ovos é uma identidade que despolitiza, que impossibilita, por exemplo, criações de políticas públicas que vão pensar soluções das desigualdades raciais, porque no final de contas, se a ideia agora é ser mestiço, se eu quero, por exemplo, resolver problemas de acesso de pessoas racializadas à educação ou a concursos públicos, seja o que for, a partir do momento que a identidade racial é mestiça, né, pensando numa situação hipotética, qualquer um pode participar, qualquer um pode acessar essa política pública da forma, me autodeclarei mestiço, mas e aí? Como fica a minha vivência e como ficam os prejuízos e os privilégios postos na realidade? É isso. Exatamente, Giovanni, é como eu avalio também, né? Porque nessa dinâmica tem muita gente que se aproveita, né? E Sim. aí as pessoas querem se autodeclarar pardo, e aí como o pardo está nesse lugar tão em aberto, né? O prefeito de Salvador quer ser pardo, o ex-BBB lá também é pardo, aí todo mundo aí virou é isso, todo mundo quer ser pardo. Somos todos Porque pardos. virou um hype, me parece, virou uma coisa, um hype, é uma coisa legal, né? É isso, como é legal, todo mundo quer, né? Eu, Sim. eu tenho um pouco dessa sensação. Agora, ô Giovanni, tem um questionamento que as pessoas fazem, aqui também apareceu, que é onde entram os indígenas, por exemplo, nessa discussão, né? Eles são pardos, não existe existe a categoria indígena no IBGE. Então, aonde que entra na discussão em si sobre o indígena, por exemplo?
Eu vou responder até onde eu consigo, porque eu não sou uma pessoa que tem profundidade sobre a questão indígena. Mas eu tenho acompanhado alguns pesquisadores que estão abordando isso, que são produtores de conteúdo, mas também são pesquisadores, são pessoas que estão no mestrado e no doutorado, e que vão. Acho interessante essa abordagem, que essas pessoas, existem pessoas que estão sendo heterodeclaradas como indígenas ou como pardas, mas que têm uma ancestralidade indígena e que podem, inclusive, se autodeclarar indígenas, ou próprias pessoas que se declaram como pardas, sendo indígenas, mas que a autodeclaração parda vem para tentar fugir de um possível preconceito por ser uma pessoa indígena. E aí, o que eu tenho visto em relação às discussões que pessoas indígenas estão fazendo é sobre como o pardo pode estar sendo o apagamento de identidades indígenas e um etnocídio em relação às pessoas que são indígenas. Só que a crítica não é ao movimento negro. A crítica não é como o movimento negro formulou a junção de pretos e pardos que são negros, mas é como o Estado brasileiro, né, tem feito esse tipo de apagamento ao não considerar as possíveis as identidades indígenas e como pensá-las, por exemplo, em censos de estatística e enfim. Então, o que pessoas indígenas que estão debatendo isso estão propondo não é uma identidade parda, não é que indígenas são pardos, porque não são, porque dizer que indígenas são pardos, na verdade, é uma violência contra pessoas indígenas, né? Foi o primeiro uso dado no Brasil para a palavra pardo, foi para as pessoas indígenas, quando Caminho, enfim, esqueci o nome do cara, mas o português estava aqui, vai se referir aos indígenas como pessoas pardas. Esse processo histórico de associar indígenas a pardos é puro apagamento de identidades indígenas, é etnocídio, né? Então, não é sobre reivindicar uma identidade parda para as pessoas indígenas. E eu acho interessante, porque, curioso, na verdade, que quem tem pautado as discussões de orgulho pardo e de identidade mestiça ou de partitude, sempre vem no meu perfil ou no perfil da Gabriela, mas e os indígenas? E os indígenas? Parece um robozinho que sempre está perguntando a mesma coisa. E aí, o primeiro sempre relato que, olha, não é um assunto que eu tenho profundidade. Não que eu ignore, mas eu também não vou arriscar tanto porque eu vou derrapar nele. Mas é interessante perceber que a preocupação não é necessariamente de quem defende a identidade mestiça ou identidade parda, uma preocupação com as pessoas indígenas, com quem é indígena, mas é uma preocupação de despolitizar construções políticas do movimento negro. E aí, finalizando, assim, para não também não falar de coisas que eu não sei, é isso. Pessoas indígenas, obviamente, não são pardas. Existem indígenas que são heterodeclarados como pardos, ou se autodeclaram como pardos, como eu já disse, para fugir de algum tipo de discriminação em relação à sua origem, à sua etnia. Mas é sobre isso, assim, é sobre termos cuidado. E eu, enquanto pessoa negra, entendo que quando eu digo que pardos, em grande medida, são negros, eu não estou dizendo que todos os pardos são negros, mas que, em grande medida, no Brasil, são pessoas negras, frutos de uma miscigenação entre negro e branco, enfim, mas que dentro desse país existem sim pessoas indígenas que estão sendo alocadas na categoria pardo e causando esse apagamento. Mas não vou me aprofundar porque não é algo que eu tenho profundidade, mas eu acho que a preocupação, para mim, o que me preocupa é isso, assim. Pessoas indígenas não estão reivindicando identidade parda. Elas não Uhum. são pardas. Isso é apagamento de identidade. E os pardos, eles não estão sendo invisibilizados, né? Essa é uma outra reivindicação. Para você ter uma ideia, Giovanni, na entrevista que eu fiz com a Gabriela, teve enfim, um comentário, né, que tá inclusive no nosso canal, né? Aliás, gente, se vocês não assistiram, assistam, tá? A entrevista também com a Gabriela. E aí, enfim, o comentário diz, né, que o pardo existe, diz, eu estou aqui reproduzindo a fala, a escrita, né, dessa pessoa. O pardo existe e que bom que finalmente está sendo pesquisado como deveria. Então, me parece que há um lugar de uma reivindicação de existência, que é como se o pardo não existisse. Da onde que parte essa ideia de que o pardo não existe? Pelo fato dele ser considerado negro, é isso? É, Pois é, uma pergunta aberta, eu entendi. Não dá muito para compreender, né, assim. Porque hoje o pardo é negro, certo? Ele está sim, na categoria de negro.
Sim, E aí, você. como a pessoa não quer, me parece isso, não sei, aqui eu tô especulando, viu, gente? Nem tô pedindo uma resposta fechada, porque a gente está tratando de um tema que é um debate e que ele está muito em aberto, então não dá para a gente delimitá-lo. Mas me parece que o pardo, ele quer tentar, esses movimentos, né? Eles querem se separar porque eles não querem serem lidos como negros. É isso? Então, assim, não dá muito para entender, até porque é claro que uma pessoa que não é negra e ela se define como. Ela se sente legitimada se colocando como parda. Afinal, é essa grande categoria que está todo mundo lá dentro. Mas ela não é negra. Então é um negócio. É, eu acho que Enfim. você falou algo que foi muito certeiro, que eu entendo. Quando eu percebo os comentários ou as reações das pessoas que têm reivindicado essa identidade, elas dizem exatamente isso. Nem todo pardo é negro e eu sou pardo. Ou seja, pessoas pardas não são necessariamente negras e elas reivindicam essa identidade porque elas não se entendem negras, elas não se declaram negras e não se enxergam negras, mas se enxergam pardas por ter essa origem multirracial, né? A avó é negra, o pai é branco, a tia talvez seja indígena, e aí por conta disso essa identidade parda. Mas aí a gente volta naquela conversa que a gente acabou de ter, né? Sobre, tá, você tem essas origens que são multirraciais, mas a gente está falando de um país que não leva em conta e nunca levou em conta essa questão que os Estados Unidos tinham com ele. A lei de uma gota, né? Sou negro porque minha avó é negra e isso me faz negro. Mas sim sobre processos de socialização e racialização. E eu acho interessante, eu quero fazer essa observação, que sempre acusam a gente que defende pardos e pretos como negros, acusam o movimento negro de pautar um tipo de política que veio dos Estados Unidos, de um sistema binário que teria vindo dos Estados Unidos. Mas é curioso porque quando a gente olha para a história do movimento negro unificado, para a própria história do movimento negro nos anos 70, nos anos 80, o movimento negro vai compreender, por exemplo, que precisa, e eu já citei isso aqui, que precisa abandonar de alguma forma o termo afrodescendente, porque não é sobre origem, não é só sobre a sua genética, não é sobre quem te trouxe aqui, mas é sobre a sua socialização, e por isso que se troca afrodescendente por negro. Porque a gente consegue fazer um constrangimento político em relação a brancos que se declaram como pessoas afrodescendentes, e você vai conseguir limitar melhor de quem você está abordando. Então não é uma cópia de um movimento dos Estados Unidos. Eu acho engraçado que eles estão acusando, né? Quando eu digo eles, quem tem pautado essa discussão nas redes sociais se acusa Uhum. daquilo que eles próprios fazem, né? De usar uma questão de origem, de uma possível descendência, e enfim. Tá certo. Eu quero partir para outros temas aqui, aproveitar, né, porque você aborda outras questões. Eu só vou ler os comentários aqui que as pessoas falaram a respeito desse tema para a gente partir aqui para as outras questões. O Paulo Marques diz: Eu sou um homem cis branco gay, moro em Salvador e sou branco, reconheço meus privilégios. Aqui, agora está muito comum a substituição do termo preto pelo negro. As pessoas confundem, né, Giovanni, um pouco, assim, tem essa confusão. Ah, é negro, é preto, o que é o certo, o que é o errado, o que não é para falar. Você consegue explicar para a gente, assim, só para quem ainda tem esse lugar de não entendimento sobre o preto e o negro? Sim, porque sendo didático, tentando ser didático aqui, nem toda pessoa negra é uma pessoa preta, né? Isso está dado na nossa realidade por conta da intensa miscigenação que a gente viveu, assim. Então, quando a gente fala de negro, a gente está falando de uma raça socialmente construída que vai abarcar pessoas com tons de pele diferentes. Então, você vai ter a pessoa preta que tem a pele mais escura, que é uma pessoa mais retinta, e você vai ter a pessoa parda, que tem um tom de pele mais claro, mas que continua sendo negra por conta dos seus traços que são vistos, assim, como pessoa negra. Então, basicamente, preto e pardo vai ser mais relacionado à cor e tons de pele, e negro como categoria de raça que vai abarcar essas duas pessoas não, né? Esses dois tipos de pessoas com esses tons e fenótipos que vão ser diversos, assim, de entendimento de que a população negra brasileira é bastante diversa, basicamente. Tá certo. Bom, aqui também a Sirlene comenta o caso da Vanessa da Mata, que foi um caso que também foi bastante discutido, né? Que ela fala numa entrevista que ela se considera uma mulher negra e inclusive ela fala não tirem isso de mim, eu sempre me considerei.
E aí é um debate que está colocado, né, gente? Eu não sei aí, Giovanni, o que seria a sua avaliação sobre essa questão. E aí, só mais um comentário aqui, a Fernanda que diz: acho que não dá para fazer generalização sobre a percepção da própria negritude. O livro Tornar-se Negro aborda justamente essa questão de que muitas vezes é difícil enxergar-se como negro. Tá bom, fica aí uma dica de leitura também a respeito, tá? Bom, aí, Giovanni, se você quiser fazer um comentário em cima desses comentários, fica à vontade, mas eu queria partir para um outro tema, porque o Giovanni, como eu apresentei aqui ele para vocês, gente, ele é historiador, ele trabalha também, né, é professor no Pretitudes, ele cria conteúdo, ele é poeta também. E tem uma coisa que eu queria muito te ouvir, Giovanni, porque você é de Goiás, né? Você é da capital, inclusive, você é goiano. E partindo de ideias de senso comum, dado o contexto político e cultural que nós temos hoje, o Centro-Oeste, até mais precisamente Goiás, é uma grande capital do sertanejo, né? Da música sertanejo e que está vinculado hoje com o bolsonarismo, com a direita, com a extrema-direita. Eu queria te ouvir sobre isso. Primeiro, da sua percepção, da sua experiência, como é estar nessa realidade e até onde realmente é, isso é verdade, né? Que a gente tem Goiás e o agro muito preponderante e que define muito ali os gostos culturais, os gostos musicais. Queria um pouco te ouvir sobre esse ponto, a partir da sua avaliação mesmo, enquanto pessoa que, né, é de Goiás, e sua avaliação enquanto historiador, pesquisador, pessoa que pensa também a questão da cultura. Goiás é um estado complicado, assim. Eu nasci aqui, sou de Goiânia, apesar da minha família ser baiana, mas vieram para cá e eu nasci em Goiânia. Assim, Goiás é um estado bastante conservador, é muito moldado pelo agronegócio, pela influência do agronegócio na política e como isso vai moldando os nossos comportamentos e a própria forma como o agronegócio investe em cultura, né? Investe em música, investe em festas e vai moldando a nossa socialização a partir disso, assim. Só que, apesar de tudo, eu gosto muito de morar aqui porque eu sinto que Goiás é uma análise minha, é um estado de muitas contradições. Ao mesmo tempo que a gente é um estado muito conservador, a gente tem, por exemplo, o maior território quilombola do Brasil, que é o Quilombo Calunga, que fica mais ao norte, perto de Tocantins. Ao mesmo tempo que a gente é um estado muito conservador, a gente tem em Goiânia um ateliê de artes dedicado à arte negra, que se chama Sertão Negro, assim, que é um espaço belíssimo, voltado para a valorização da arte negra, para valorização dos artistas negros e porque eles têm construído, assim. E é uma cidade e um estado que tem muita força LGBT. Goiânia não é à toa, é chamada por muita gente de Guiânia. Tem um movimento de mulheres muito forte. Então, apesar de ser esse estado difícil de viver, às vezes eu me sinto um pouco. Eu sinto que vozes negras e vozes indígenas desse estado, dessa região, não são tão ouvidas por quem é fora daqui, por quem não é da região centro-oeste. E tem um dado interessante que em 2023 foi feito um sumário, que eu esqueci o nome completo dele, mas era sobre a percepção do racismo no Brasil, sobre como cada região, eu posso disponibilizar depois no meu Instagram esse sumário, mas é como cada região vai sentir o racismo, aí vocês vão entender onde eu quero chegar. E vão entrevistar pessoas nesse sumário e vai chegar um determinado momento que a pergunta se as pessoas de cada região do país, se elas sentem o racismo naquela região. E a região centro-oeste e a região norte, em termos de percentual, levando em conta as proporções, foram as regiões em que mais as pessoas disseram que sim, sentem o racismo presente, né, no dia a dia. Isso para mim é um detalhe importante, porque existe uma visão muito estereotipada de um Goiás, de goianos alienados, por exemplo. Eu já vi um comentário, eu sou meio rata de internet, e eu vi um comentário assim, solto por aí, de uma pessoa dizendo que em Goiânia até os gays são conservadores, assim. E aí eu fiquei muito nesse lugar de olha como as pessoas enxergam os goianos. Existem motivos para isso, né? Como eu disse, é a terra do agronegócio, é a terra onde as forças militares são muito violentas e isso molda também os nossos comportamentos, mas é uma terra de muita potência, assim. Tem muita força negra aqui, tem muita força LGBT aqui, tem muita coisa sendo produzida, inclusive.
E eu acho que é isso. Eu me sinto, gosto de morar em Goiás, gosto de morar em Goiânia. Tem muita coisa cultural acontecendo aqui, apesar do sertanejo ser o que é levado, né, para a grande mídia, para o que é mais stream. É uma cidade que tem muito festival de rap, é uma cidade que é muito envolvida com hip hop, que tem muita festa de cultura negra. Temos nossos terreiros, as nossas religiões de matriz africana presentes e resistentes aqui. Então, eu sinto que essas contradições que vão peitando esse conservadorismo fazem de Goiás uma terra potente nesse lugar, assim. É um lugar que tem muito para ser feito. É muito difícil morar aqui, não estou romantizando a vida em Goiás, mas é um espaço que, por conta desse tipo de violência que está dada aqui, aí eu vou falar mais no lugar de artista e não de historiador, faz com que a gente que está mais à margem tenha uma criatividade muito potente. Não no lugar romântico, mas no lugar assim. É tanta coisa ruim que acaba gerando muita coisa boa em resposta a isso, sabe? É uma dialética, né? Você faz uma força de resistência diante das violências ali que é atravessado. Mas aí eu queria me aprofundar um pouco nessa discussão, porque assim, eu sou do interior de São Paulo, né? Uhum. Então eu também muito marcado por algumas ideias de senso comum, né? Também é isso, muito marcado pelo agro, muito conservador, muito retrógrado, uma presença de uma extrema direita ali preponderante, e é tudo verdade, né? Não é nenhuma. Mas eu tenho a sensação, aqui é um pouco da minha crítica, e aí que eu queria te ouvir, Giovanni, porque assim, eu não sei se você gosta de sertanejo, especificamente. Pois é, eu gosto de algumas coisas, assim, eu tenho um pouco de um pezinho ali de gostar de algumas músicas, até de alguma coisa mais antiga e tal. Gosto muito da Marília Mendonça, por exemplo. Enfim, e aí eu percebo que há um lugar muito generalizante, digamos, por parte da esquerda e de uma militância e tal, de falar que é tudo sertanojo, ou que as pessoas de determinados espaços não têm gosto musical de qualidade, né? Então, até vou pegar aqui um comentário que eu separei, que até para poder ilustrar o que eu estou falando, tá vendo aqui, ó? O Vox Vox diz sertanojos do agrotech, pop, tóxico e tal. É tudo verdade, tá? Eu não tô. Embora eu não goste do termo sertanojo, eu particularmente não gosto, porque eu acho que ele é preconceituoso. Porque Uhum. nem todo mundo que gosta de sertanejo é fascista, viu, gente? E nem todo evangélico também é fascista, porque também tem gente que fala, ah, evangélico e tal. Essas ofensas, esses apelidos, assim, eles me incomodam. Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu acho que você, inclusive, deixa a pessoa ficar do lado de lá, né? Você não agrega, eu acho acho contraproducente mesmo. E aí, nesse sentido, Giovanni, que eu queria te ouvir se há realmente se você percebe esse preconceito. Por exemplo, quando você fala que você é de Goiás, ou quando você ouve muito as pessoas falarem sobre Goiás, ela já vem com esses marcadores. Eu falo justamente por isso, né? Como eu te falei, como eu venho do interior de São Paulo, as pessoas já vêm com esses marcadores. Embora seja verdade, não é totalmente verdade, né? E eu acho que é isso. Se a gente parte de um lugar que a gente aqui é politizado, e que a gente tem letramento, e que a gente não sei o quê, e a gente resume todo mundo que gosta de sertanejo, enfim, ou todo mundo que vai para a igreja evangélica, só para ficar nos dois exemplos que eu trouxe, é burro, não sabe escutar música direito, etc. Eu não acho producente, então eu queria te ouvir sobre essa questão, assim, como é que você pensa a respeito desse ponto também, sabe? Até por aquilo que se ouve muito do que vem de fora, de quem não vivencia essa realidade. Assim, tá muito dado esses marcadores. Quando eu digo que eu sou de Goiás, para quem não é daqui e não me conhece, né, não sabe quem eu sou, isso está muito dado. Assim, já tá o estereótipo do rapaz que escuta sertanejo, que é de direita e por aí vai essa coisa toda. O preconceito tá muito dado. Eu vejo, além de uma certa xenofobia, muito elitismo em certos discursos, assim. Porque quando eu vou pensar, eu não gosto de sertanejo, mas eu não abomino o sertanejo. Até porque eu entendo, por exemplo, que é uma válvula de escape e é um tipo de cultura para quem trabalha o dia inteiro e precisa de um tipo de lazer. E é música, não deixa de ser música, não deixa de ser uma produção musical, obviamente, todo mundo que escuta sertanejo não é, como você disse, de direita e nem fascista. Aqui em Goiás, por ser um tipo
de música muito forte, que toca muito nas rádios, que toca muito nas ruas, eu não, jamais poderia falar que somente pessoas de direita vão ouvir sertanejo. Todo mundo aqui, em alguma medida, vai escutar sertanejo, vai gostar, inclusive, de algumas músicas. Eu também gosto de ouvir um pouco Marília Mendonça, que eu acho que é uma das poucas artistas assim, do sertanejo que eu, às vezes, escuto. Mas eu sinto muito esse tipo de preconceito vindo por quem é de fora, assim, que não consegue compreender essas dinâmicas que estão dadas no dia a dia. E isso me deixa um pouco irritado, na verdade, bastante irritado, porque às vezes é um tipo de marcador que a pessoa não se permite se abrir para ouvir quem é daqui, sabe? Tá, mas e você? O que que você tem a dizer do seu estado? O que que você tem a dizer da sua terra? Mas é isso, assim, eu acho muito difícil escapar desse tipo de cultura que está dada aqui, porque a gente está aqui, vivendo isso aqui todos os dias. Não é necessariamente ruim, não é necessariamente algo. Sertanojo, também não gosto desse tipo de nome que se dá para esse tipo de música. E me irrita mais ainda porque quando a gente vai olhar a história do sertanejo, inclusive em Goiás, ela não nasce conservadora, sabe? Ela não nasce reacionária. Ela tem origem indígena, tem origem negra, inclusive de questionamentos da situação racista que o Brasil impõe às pessoas racializadas. Mas, assim, me incomoda e eu tento reagir de uma forma que eu possa demonstrar a realidade goiana de uma outra forma. Ser pedagógico, né? Acho que é isso. Acho que isso que você traz sobre as origens do sertanejo, e, portanto, a gente está falando de uma apropriação, né? É uma apropriação, porque o sertanejo ele é realmente um gênero musical da classe trabalhadora, originalmente falando, tá? Hoje a gente sabe que é um outro cenário, a gente tem que falar sobre isso, mas ele é originalmente da classe trabalhadora, né? De quem está contando sobre a vida no campo, os afetos do homem e da mulher do campo, né? Ele tem essa origem que é indígena e que é até o próprio, se você for pela estética, até o próprio canto do sertanejo, ele ressoa uma coisa indígena mesmo, viu, gente? Eu já li sobre isso, inclusive. Então, acho que é importante para a gente falar, para não achar que é do lado de lá. O sertanejo não é, gente. O sertanejo ele foi apropriado. Exato. Foi apropriado, né? E tomado aí por essa extrema-direita e o agro, com tudo aquilo que a gente sabe. E aí, por último, Giovanni, eu queria muito te ouvir, deixa eu só, sobre seu livro, tá? Queria muito que você falasse do seu livro. Eu só vou ler aqui alguns comentários sobre essa questão. A Renata Moreira que diz, olha só, Goiânia tem um lado B, galera, muito bom. Que orgulho ter esse camarada por aqui. Então, tem uma conterrânea sua aqui também. E o Rafael Damasceno está fazendo uma pergunta, na verdade. O Paulo Marques faz um comentário, diz, nossa, ser negro em Goiás deve ser difícil. E o Rafael Damasceno faz uma pergunta. Em Goiás, você deve se sentir mais necessário? Certo isso? Nossa, essa pergunta me pegou agora. Eu não sei se eu vou conseguir responder ela. Eu não sei se eu sou tão necessário assim, porque eu sozinho não faço muita diferença. Mas eu acho que hum, eu sou coerente dentro da realidade goiana. Necessário? Talvez, mas mais coerente do que necessário. Tá certo. Bom, e aí, por último mesmo, Giovanni, eu queria te ouvir sobre seu livro. Conta um pouco pra gente o Obrigado, Deus, os ofendi. O que ele vai tratar? O que é esse livro seu? Bem, esse é meu primeiro livro de poesias que eu lancei fisicamente esse ano, mas a pré-venda foi ano passado, foi lançado pela Ópera Editorial. Eu sempre falo dessa capa porque eu sou apaixonado por ela e sempre gosto de citar quem fez, que foi um amigo meu que se chama Gabito Alencar. Ele é artista visual, incrível, do Ceará. E é um livro que basicamente eu vou estar escrevendo poemas muito partindo da minha vivência com o mercado de trabalho e da minha experiência enquanto pessoa negra e LGBT, assim. Então, quando adquiram o livro, comprem o livro. Tem muito cansaço nesse livro, então eu gosto muito de abordar o cansaço que o dia a dia vai me causando no mundo do trabalho e as frustrações que ele vai me causando. Então, são poemas que passeiam por temas como negritude, como sexualidade, mundo do trabalho. Tem certas inspirações no axé, e quando eu falo axé, não é só axé music, mas no axé enquanto energia de terreiro, de candomblé, enfim, referências à ancestralidade e muito cansaço.
Muito bom. Mas são só poesias? Eu não entendi essa Isso. parte. São São só poesias. somente poesias. É o meu primeiro livro Ah, de muito poesias. legal. Legal. E aí, gente, olha só, tá aqui, tá? Para quem quiser adquirir o livro, essa é a editora, é isso, né, Giovanni? Isso, Ópera Editora, exato. para vocês adquirirem o livro. E, e também aqui o pessoal está perguntando, também separei para vocês as redes sociais do Giovanni, tá? É muito bom. O Giovanni, tudo isso que a gente conversou aqui, mais um pouco, tá lá na página dele. Ele fala de questões atuais, enfim, coisas que estão aí sendo polemizadas e tal. Aí o Giovanni traz algumas reflexões também. Então, tá aqui as redes do Giovanni. E, Giovanni, te agradeço mesmo, obrigada por vir aqui, por trazer um pouco as suas percepções, os seus estudos e pesquisas a respeito desses temas todos que a gente aborda aqui. Já deixo um convite para você voltar ao programa para a gente, porque é isso, né? Enquanto produtor de conteúdo e pessoa que está pensando aí a cultura pop, que está pensando um pouco o mundo, e pesquisador e historiador, a gente sempre se atualiza e tem tudo a ver com o programa aqui com cultura brasileira. Então, mais uma vez te agradeço. Eu que agradeço o convite, espero que tenha sido produtivo, propositivo de alguma forma, que quem tem assistido vá conhecer minhas redes sociais, comprem o livro se interessarem, se gostarem de poesia, e quem não for de Goiás, venha aqui um dia que a gente conhece esses outros lados, esses lados B dessa terrinha goiana. E é isso, obrigado, gente. Valeu, Giovanni. Até a próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.